Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a Alessandra Silva e hoje nós vamos continuar nossa campanha removendo as barreiras para as bênçãos do Senhor chegar. Nesta manhã, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilha os nossos vídeos nos grupos da família, dos amigos, das amigas. Eu creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas hoje. E nesta campanha eu já posso contar testemunhos de grandes coisas que Deus já tem feito, está fazendo. E eu tenho certeza também que você vai contar testemunhos, que Deus vai remover todas as barreiras da sua vida para as bênçãos do Senhor chegar. Ontem o Senhor me deu uma direção e hoje Deus já está nos dando uma outra direção. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação para receber nossos vídeos. Estamos sempre postando, às vezes, orações da noite, a oração da manhã, mas nessa semana em específico, Deus mandou eu fazer esta campanha, porque Ele quer remover todos os impedimentos, barreiras da nossa vida. Quantas pessoas estão sendo vítimas, irmãos, de barreiras que foram colocadas no meio do caminho para ela ou para ele não passar. Mas hoje Deus ele quer falar com você. E nesta manhã, o Senhor me deu uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 28, em que diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 28, verso 6. E perguntou-lhe Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Dor há uma mulher que tem um espírito de feiticeira. E Saul se disfarçou e se vestiu e foi ao encontro desta mulher. Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, que me faça a subir a quem eu te disser. Nesta manhã, a direção que Deus está me dando nesta campanha é que pessoas foram vítimas de trabalhos feitos para destruir a sua vida. Pessoas que estão com a vida estagnada, estão com a vida paralisadas por trabalhos de feitiçaria. O Senhor está me falando aqui. E nesta manhã a direção que Deus me deu é que Ele vai romper essas barreiras que foram colocadas. A Bíblia diz, irmãos, que Saul, ele não esperou o tempo de Deus, porque Deus não queria responder ele. Ele queria uma coisa, mas Deus queria outra. E ele não teve paciência de esperar. Ele não consultou ao Senhor. Ele não esperou o tempo do Senhor. A Bíblia diz que Saul, ele estava tão ansioso para que as coisas acontecessem da maneira dele, que ele foi atrás de uma mulher feiticeira para que as coisas acontecessem rápido. Tem pessoas que não aguardam o tempo do Senhor e querem as coisas se não for assim, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela. E a palavra do Senhor nos diz que tudo nós temos que esperar em Deus, em tudo. E Saul, ele queria logo vencer a guerra, ele queria logo vencer a guerra contra os filisteus, e ele foi pelo caminho mais fácil. E nem sempre o caminho mais fácil é o que agrada a Deus. Porque ele se sentiu desesperado quando a resposta
que Deus deu para ele é que Deus não ia responder ele nem por sonho, nem por nada. Você está entendendo que tem pessoas que Deus não vai responder? Não vai responder o mal. Você talvez, pessoas que querem o mal dos outros, Deus não vai responder isso. Porque o nosso Deus, Ele nos chamou para arrancar as almas das trevas e levar para a luz. Então, o fato de Saul ter consultado aquela feiticeira, que era proibido por Deus, era pecado. Mostrou que ele não confiava no Senhor. Mostrou que a confiança dele era pequena, que ele não tinha compromisso com Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele vai remover essas barreiras na sua vida. Pessoas que foram vítimas de trabalhos para destruir toda a vida. Mas o Senhor nesta manhã Ele está dizendo para você que essa barreira Ele vai remover da sua vida. Saul não tinha paciência de esperar o tempo do Senhor e resolveu tomar atitude, tomar suas próprias decisões. E toda vez que a gente resolve tomar as decisões do nosso próprio coração, a gente quebra a cara. Você está entendendo? Porque a vontade de Deus era que Saul já não estivesse ali no reino e que Davi tomasse posse. Era a vontade de Deus. Só que Saul, ele já não confiava mais em Deus. A confiança de Saul já não estava mais no reino de Deus. A confiança de Saul já não estava mais na presença do Senhor. Então ele resolveu tomar as suas próprios métodos e atitudes e foi consultar aquela feiticeira. E quantas pessoas, irmãos, estão sendo vítimas de maldições dentro da sua casa porque tomaram caminhos errados? Quantas pessoas estão sendo vítimas porque pagaram para pecar, pagaram para fazer o pecado? E tudo isso tem uma consequência. Se você faz um trabalho para matar ou para destruir a vida de alguém, no mundo espiritual vai ter uma consequência, você também vai ter que pagar. E foi isso que aconteceu com Saul. Porque Saul, ele queria uma resposta para já. E ele ficou assim, triste, porque Deus não deu resposta para ele. Porque não era da maneira dele. Era da maneira de Deus, você está entendendo? Não é da sua maneira, não é da minha maneira, é da maneira de Deus. Então não fica desanimado, porque Deus não respondeu, porque não é do seu jeito, não é da sua maneira. E nem busca outros métodos para as coisas acontecerem, porque de tudo isso será cobrado. Então a palavra do Senhor nos diz que essa barreira, quem colocou na vida, Saul colocou uma barreira na vida dele. Ele mesmo colocou uma barreira na vida dele. Ao invés dele consultar o Senhor, ele foi consultar a feiticeira. E o que aconteceu? Ele mesmo colocou uma barreira nos caminhos dele. Então nesta manhã Deus ele está dizendo para nós que nós temos que falar com Deus, pedir ajuda ao Senhor e esperar em Deus. Esperar em Deus. E pedir ao Senhor que nos ajude. Então essa barreira de ansiedade, essa barreira que, se eu não conseguir esse homem dessa maneira, eu vou conseguir de outro jeito. Se eu não conseguir um casamento, eu vou fazer isso aqui para conseguir. Se eu não conseguir acabar com aquela pessoa, eu vou fazer. Não! Essa não é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós aguardamos
com paciência no Senhor. Essa é a vontade de Deus. Então, nesta manhã, Deus ele está removendo toda barreira. Pessoas que foram vítimas de obras malignas. Pessoas que foram vítimas, que estão com a vida arruinada por causa dessas obras malignas. E eu quero te dizer que aquilo que foi pago para acabar com a vida de uma pessoa vai voltar para quem fez. Tem um retorno. E Saul, ele sabia que Deus era reprovável esse tipo de atitude diante de Deus. Deus não aceitava isso. O povo de Israel não podia consultar esse tipo de gente. Aleluias. Então, nesta manhã, o Senhor ele quer remover barreiras, aleluia, que foram erguidas. E se Deus não te respondeu da maneira como você gostaria, como você quer, deixa nas mãos do Senhor. Porque tudo que você faz será cobrado, será cobrada. Aguarda em Deus. Porque Deus tem o tempo certo. Deus já tinha determinado que Saul ia perder aquela guerra, mas ele, aleluias, ele queria, porque queria saber se ele queria consultar, ele queria, sabe, ele queria fazer da maneira dele, não da maneira de Deus. E nesta manhã Deus vai remover todas as barreiras que foram colocadas no seu caminho por obras malignas, diz o Senhor. Deus ele está quebrando encantamento, feitiçaria, obra das trevas. Hoje nesta manhã Deus ele está dizendo, você que está aí ouvindo, aleluia, ele está quebrando todo o poder do mal na sua vida. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que na sua casa o mal, as obras malignas não vão prevalecer. E aquele que estão fazendo esse tipo de coisa para destruir a vida dos outros vai ter que se converter ou vai ter que largar, no meio do caminho que está fazendo, diz o Senhor. Vai ter que largar, diz o Senhor. Então vai ter que largar essa obra maligna. Aleluias. Porque Deus nesta manhã ele está removendo. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O Senhor disse, eu vou falar através da sua boca. Porque tem famílias que estão sofrendo, pessoas que estão sofrendo por causa de obras malignas que são feitas nas escondidas. Mas o Senhor hoje ele diz, estou eu quebrando todo este mal, estou eu removendo todas essas barreiras da sua vida. Então toma posse nessa manhã, porque Deus ele está dizendo, estou removendo impedimentos, barreiras, obras de feitiçaria. Aquele que pagou para te fazer o mal, ele vai ter que pagar para desfazer o mal, diz o Senhor nesta manhã. Ele vai ter que ir lá ou ela e pagar para desfazer, porque senão Deus vai cobrar. Aleluia. A Bíblia diz que Saul ele foi cobrado, irmãos. Foi uma morte terrível de Saul. Saul perdeu a guerra. Houve uma cobrança, porque ele não consultou o Senhor, ele não esperou os profetas. E Deus não queria responder ele naquele tempo, naquela hora. Então ele tomou outras formas. Aleluia. Porque o ódio estava no coração de Saul, não o amor. Porque o amor nos impede, irmãos, de fazer o mal ao próximo. O amor nos ensina a amar, a perdoar. O amor é incondicional. Você não precisa que o outro te ame para você amar. Amar é uma decisão. Aleluia. E Saul, ele não queria respeitar tempo de Deus. Deus já havia reprovado Saul, Deus já havia deixado Saul de lado,
mas Saul queria continuar no reinado. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Que toda obra maligna que está sendo feita contra a sua vida, Deus, Ele vai fazer assim, ó, vai remover assim, ó, de uma hora para outra. Vai ser como um relâmpago. Vai ser estrondoso o negócio. É o que Deus, Ele vai fazer para dar vitória a um povo seu, meus queridos. Para dar vitória a um povo, Deus remove. Aleluia. Então nesta manhã eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, venha nos cobrir com o teu sangue, meu Pai, de toda obra maligna, Senhor. Pai, vai, meu Deus, removendo, desmanchando, anulando todo o trabalho de macumba, Pai, em lares, em famílias destruídas, meu Deus, por encantamento, por obras feitas, Senhor. Jesus, todo mal seja agora, meu Deus, neutralizado, paralisado, Senhor. Nesta manhã, Jesus, vai removendo, Senhor, meu Deus, essa pessoa que tem vontade de ver a outra na ruína, que tem vontade de ver o outro castigo. Meu Deus, toda obra de bruxaria, de feitiçaria que foi feito para destruir as vidas, seja neutralizado, paralisado hoje. Há poder no nome de Jesus. Vai repreendendo, Senhor, esse mal agora. Jesus, põe seus anjos, Senhor, arcanjos e querubins, lutando por vidas, Senhor. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos, Senhor, a nunca questionar a sua vontade. Ajuda a sua igreja a não questionar o porquê o Senhor tem feito desta maneira. Que tudo nós possamos aguardar no tempo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, remove hoje, quebra hoje toda barreira, barreiras de feitiçaria, barreiras de destruição, toda barreira, impedimento, trabalhos pagos para destruir famílias. Há poder no nome de Jesus. Neutralize e quebra hoje, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha a nós, Senhor, o teu reino. Que seja feito, Deus, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E nos livra, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Entra, Deus, nesta guerra, nesta batalha, em favor dos lares, em favor das famílias, Senhor, e destrói, remove, Pai, toda barreira,